Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Só alegria? Vamos continuando aqui, então, a sexta aula de imunologia, falando ainda sobre anticorpos. Porém, nessa aula, nós vamos entrar na parte de propriedades dos anticorpos. Se você ainda não assistiu a aula anterior, que é sobre a estrutura dos anticorpos, dá uma olhadinha aqui no descritivo desse vídeo, tem a lista de reprodução das aulas de imunologia. É a quinta aula que nós estamos ainda falando de anticorpos, beleza? Então, o que eu vou tratar com vocês especificamente nessa aula? Vou falar sobre os determinantes antigênicos dos anticorpos, que é uma coisa muito importante da gente estudar. Falar das características relacionadas ao reconhecimento antigênico. E, por fim, vou terminar falando das características relacionadas à função efetora. São dois pontos aí muito importantes também da gente levar em consideração quando a gente fala de anticorpos. Uma observação importante é que o desenvolvimento das respostas imunológicas, de como ela acontece de fato, eu vou tratar com vocês isso em aulas posteriores. Bom, já vamos começando aqui então falando dos determinantes antigênicos. Para a gente falar disso, a gente tem que levar em consideração esta observação. Como alguns antígenos são macromoléculas muito grandes, os anticorpos não precisam reconhecer todo o antígeno, mas sim uma porção do mesmo. Uma coisa importante que eu queria comentar com vocês é que a maior parte dos antígenos que são reconhecidos aí pelos anticorpos são moléculas proteicas, são todas proteínas. Então, a maior parte das proteínas produzidas aí pelos organismos vivos são muito grandes e fica difícil para o anticorpo reconhecer a proteína inteira. Para isso, ela reconhece apenas uma porção e desencadeia uma resposta imune. Vamos dar uma olhadinha numa imagem, numa ilustração aqui. Vamos supor que a gente tem um anticorpo e um antígeno. E esse anticorpo ele é capaz de se ligar numa porção deste antígeno. Veja que o anticorpo ele se liga apenas numa pequena porção aí desse antígeno grande, né? Toda uma outra porção ele não é reconhecida pelo anticorpo. Esse ponto específico que é conservado aí no antígeno, que é reconhecido pelo anticorpo, é determinado de determinante antigênico ou epítopo. Então veja, o anticorpo, como eu mostrei para vocês, ele não precisa reconhecer todo o antígeno. Se ele reconhecer apenas o epítopo, que é uma região, geralmente ela é conservada, ou seja, a sequência de aminoácidos é sempre a mesma, já se desencadeia uma resposta imunológica. E nós temos aí três condições específicas de determinantes antigênicos, que é o determinante conformativo, determinante linear e determinante neoantigênico. Eu vou explicar o que é cada um desses determinantes, começando pelo determinante conformativo. Então vamos supor aqui que nós temos anticorpo e o nosso antígeno aqui. O anticorpo ele vai se ligar numa região desse antígeno que tem uma estrutura tridimensional moldada. Então ele precisa reconhecer essa estrutura tridimensional para promover o seu efeito. Se porventura esse antígeno desnaturar, ou seja, perder a sua conformação espacial e ficar com esse formato, desnaturou, perdeu completamente sua estrutura, o anticorpo ele não consegue mais reconhecer este antígeno. Apesar do antígeno da esquerda ser idêntico ao antígeno da direita, mas existe uma diferença na sua conformação espacial, nós falamos que este reconhecimento depende da conformação do antígeno, certo? E muitos anticorpos têm este tipo de reconhecimento, que é para reconhecer especificamente um tipo de proteína. E o determinante linear? O que seria o determinante linear? Então vamos pegar aqui novamente o anticorpo e o mesmo antígeno. Só que o anticorpo ele se liga numa outra porção do antígeno. E essa porção ela não tem uma estrutura tridimensional. Ela é como se fosse uma sequência linear. E se esse antígeno desnaturar, como ele reconhece uma porção linear, mesmo com o antígeno desnaturado, o anticorpo ainda é capaz de se ligar. Então, este reconhecimento depende da sequência do antígeno, certo? Ele não precisa estar numa estrutura tridimensional moldada para que o anticorpo possa reconhecer esse antígeno. E por fim, vamos falar do determinante neoantigênico. Então vamos supor aqui que nós temos outro anticorpo e o mesmo antígeno. Esse anticorpo ele é incapaz de reconhecer este antígeno, seja ele na sua estrutura tridimensional formada ou em qualquer ponto linear deste antígeno. Porém, se ocorrer uma proteólise, ou seja, uma quebra deste antígeno, ele vai mudar, obviamente, a sua conformação espacial
e pode mudar também o perfil de reconhecimento do anticorpo. Então, ocorrendo essa proteólise, o antígeno ele vai mudar a sua estruturação tridimensional. E nessa ocasião, este anticorpo ele pode se ligar numa porção que tridimensionalmente não acontecia do antígeno não hidrolisado. Então, este determinante neoantigênico é o reconhecimento dependente de uma modificação proteolítica do antígeno, tá certo? No geral, estes 3 tipos de determinantes antigênicos acontecem. O mais comum são os 2 primeiros que eu citei para vocês, que é o conformativo e o linear. Bom, vamos passar agora para a parte do reconhecimento antigênico, as características importantes do reconhecimento antigênico. Alguns fatores são extremamente importantes ou preponderantes para o reconhecimento antigênico. Esses fatores são especificidade, diversidade, valência e avidez. Vamos ver o que é cada um desses fatores, começando pela especificidade. A especificidade é a capacidade do anticorpo se ligar a um antígeno específico. Então veja, nós temos aqui um anticorpo caracterizado como anti-A. E nós temos 2 antígenos, o antígeno A e o antígeno B. O anti-A, se nós tivermos uma solução com um homogenato de antígeno A e antígeno B, o anti-A ele vai se ligar especificamente ao antígeno A, mas não vai conseguir se ligar ao antígeno B. Por quê? Porque este anticorpo ele foi moldado para reconhecer as características conformacionais ou lineares do antígeno A. O antígeno B ele não possui as mesmas características que o antígeno A. Então, os anticorpos eles têm uma capacidade de reconhecer especificamente um antígeno específico. É possível até um anticorpo reconhecer especificamente um antígeno que tenha mudança de apenas um único aminoácido na sua estrutura proteica. Então veja, essa característica confere aos anticorpos uma resposta extremamente potente para reconhecer um antígeno específico. E quando a gente fala da diversidade? A diversidade é o repertório de anticorpos do nosso organismo. Né? Só essa imagem já ilustra bem aí o que é esse repertório. Então veja, nós temos uma gama variada de anticorpos para variados tipos de antígenos. O que se acredita é que, por exemplo, possa existir 10 elevado a 7 tipos de anticorpos diferentes para combater diferentes tipos de antígenos. É uma quantidade absurda. É mais de 10 milhões de combinações da porção variável, que a gente estudou na aula passada, aí dos anticorpos, para combater uma gama variada aí de antígenos. E isso também que confere um poder extremamente alto aos anticorpos no combate aos agentes infecciosos e aos antígenos. E a valência? A valência é a quantidade de antígenos com que o anticorpo se liga. Lembra-se que na aula passada eu mostrei para vocês que o anticorpo ele tem 2 regiões que são idênticas, que é a cadeia leve e a cadeia pesada do lado direito e do lado esquerdo? E nós temos uma região que é variável, tanto na porção da cadeia pesada como da cadeia leve? Bom, como eu mostrei para vocês, cada porção aí das regiões variáveis pode se ligar a um antígeno. Então nós temos aí, por exemplo, apenas uma porção do anticorpo se ligando ao antígeno, que nós chamamos de anticorpo monovalente. Ele se liga a apenas um único antígeno. Mas existem anticorpos que são capazes de se ligar com 2 antígenos, cada um em um domínio específico aí do anticorpo. E nós chamamos de anticorpo bivalente. E também existem outros anticorpos, quando eles têm a sua estrutura de dímero, trímero ou pentâmero, eles são capazes de se ligar a vários antígenos ao mesmo tempo. Aí nós temos representado, por exemplo, uma molécula de IgM. Quando um anticorpo consegue se ligar a vários antígenos ao mesmo tempo, nós falamos que a valência dele é polivalente, certo? Isso significa que ele tem uma característica de se ligar a vários antígenos, o mesmo antígeno, de uma única só vez. E por fim, falando da avidez, que é a afinidade com que o anticorpo tem pelo antígeno. Então vamos supor, nessa ocasião, nós temos o anti-A e temos a proteína A. Esse anticorpo ele se liga aí especificamente com o antígeno A. Mas se a exposição do antígeno A for contínua, o anticorpo ele vai sofrendo modificações na sua porção variável, que é a extremidade aí da cadeia
inicial do anticorpo, o N-terminal, vai sofrendo modificações nessa região para aumentar a força de ligação com este antígeno, para reconhecê-lo mais especificamente e com maior afinidade, tá certo? Então, quando se fala que aumenta a avidez de um anticorpo, significa que a sua força de ligação com o antígeno está aumentada, beleza? E para terminar, falando da parte de função efetora, determinadas alterações nas porções FC dos anticorpos conferem modificações no tocante ao reconhecimento antigênico e em suas funções efetivas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela que vai denotar para a gente a parte de reconhecimento antigênico e função efetora. Veja, se ocorrer um amadurecimento por afinidade do anticorpo com o antígeno, a gente vê que o reconhecimento antigênico tem um aumento na afinidade. Isso é lá naquela porção FAB, tá certo? Eu não mostrei no slide anterior, mas isso aqui é na porção FAB. A parte de função efetora, como não houve modificações na porção FC, ela não tem nenhuma alteração. E quando nós falamos que ocorre uma mudança da forma ligada para a forma secretada, o anticorpo, eu não falei para vocês, mas ele pode estar ancorado à membrana dos linfócitos B. Quando o linfócito B é ativado, transformado em plasmócito, ele começa a secretar os anticorpos. Ele causa uma modificação molecular no anticorpo para que ele saia da membrana e passe a ser solúvel, a ficar livre na circulação. Quando ele fica livre, a parte de reconhecimento antigênico não tem nenhuma alteração, porque não ocorre mudanças na porção FAB. Porém, na função efetora, ele deixa de ser um receptor antigênico da célula B, do linfócito B, para se tornar um anticorpo. O anticorpo, uma característica importante dele, é quando ele é secretado. Enquanto ele está ligado com o linfócito B, ele é apenas um receptor antigênico de célula B. E quando a gente fala de recombinação de troca, que é a modificação aí dos aminoácidos dos domínios fixos ou domínios constantes da cadeia de imunoglobulina do anticorpo, a gente vê que o reconhecimento antigênico não tem nenhuma alteração, porque não ocorrem mudanças na porção variável, mas quando se modifica a estrutura das cadeias fixas, ocorre uma mudança de imunoglobulina. Por exemplo, uma IgE possui um tipo de cadeia, como eu mostrei para vocês na aula passada. Se ocorrer uma recombinação homóloga dessa cadeia, porque pode acontecer, para se tornar uma IgE, por exemplo. Tá certo? Que ambas aí, nós temos aí esses dois anticorpos, eles são monômeros, então pode ocorrer essa recombinação para alterar o tipo de resposta imunológica que vai estar acontecendo. Beleza? Então isso aí, a gente encerra então agora a parte de anticorpos, né? Foi essa novamente a referência que eu utilizei para dar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço gentilmente que vocês deem joinha, compartilhem esse vídeo. Isso me ajuda cada vez mais a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. O YouTube me enxerga mais quando vocês dão joinha. E se vocês quiserem participar, no descritivo do vídeo está aqui as informações para o grupo do Facebook, para a página e o meu Facebook. Fiquem à vontade se vocês quiserem participar, mandar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, várias coisas, tá ok? Então é isso aí, forte abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.